bom dia. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E hoje colocar nas mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Bom dia, bom Tem muita dia. gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai. Bom dia. Tudo bem, gente? Olha eu aqui de novo. Hoje eu vou fazer a leitura para Ivete. Como que você está aí hoje? Como foi sua noite? Vamos esperar quem vai entrar aí na live. A Ivete, ela está com uma jornada bíblica, né? Ela fez esse propósito com o Senhor de fazer a leitura bíblica, né? Durante todo esse ano de 2025. Jornada bíblica. São 4 capítulos por dia. E ela parou em Juízes capítulo 13. Hoje eu vou dar continuidade em Juízes a partir do 14 ao 17. Para quem vai chegar aí depois, meu nome é Graziele, sou amiga da Ivete. E hoje eu vou fazer a leitura bíblica com vocês. Amém? Eu queria te convidar para a gente fazer uma oração, né? Para a gente dar início à nossa leitura. Que a paz que excede todo o entendimento, né? Possa habitar em nosso coração, nosso agir, nas nossas falas, nas nossas emoções, no nosso dia. Em nome de Jesus. Escuta só um pouquinho desse louvor. O que o mundo diz, o importante é o que o meu Deus Escuta só um pouquinho. pensa de mim. A minha vida está Ivete, bom dia. guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Esse louvor é lindo, gente. Se deixar, eu vou deixar só o louvor tocando aqui. Não se importe com o que o mundo diz, gente. O importante é que o nosso Deus pense de nós. Então vamos lá? Vamos orar? Vamos dar graças ao Senhor, né? Ser gratos por o Senhor ter se manifestado hoje nas nossas vidas, né? E nos ter dado o privilégio de nós acordarmos, estarmos aqui. Amém? Senhor, nós queremos, Senhor, agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos, Pai, nesta manhã. Nós acordamos, Pai, estamos aqui, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por ter visto em nós, Senhor, algo que somente o Senhor viu. E nós estamos aqui, Senhor. Obrigada pela Tua graça, Papai, por permitir, Senhor, que nós venhamos acordar nesta manhã. Pai, obrigada, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, Senhor, com as nossas vidas, com as vidas de quem nós amamos. Senhor, o Senhor é tão maravilhoso, Pai.
O Senhor é tão grande, Senhor, que viu em nós, Pai, algo que nem nós mesmos conseguimos ver, Pai. Obrigada, Pai, pelo privilégio que nós temos agora de estar em Tua presença, Pai, de fazer essa leitura. Senhor, eu peço para que o Senhor possa, Deus, abençoar todos aqueles que vão entrar na live, todos aqueles que ainda vão assistir essa live depois de salvo. Obrigada, Senhor, pela vida da Ivete, por esse propósito que ela está cumprindo, Pai. E eu tenho certeza, Senhor, que vidas estão sendo alcançadas, vão ser alcançadas. Pai, que esta jornada, Pai, ela não seja sobre nós, mas sobre o Senhor, Pai. Convida o Senhor para que a presença do Senhor possa fazer parte agora deste momento, Pai, desta leitura, e que ela possa vir de fato falar ao nosso coração, Senhor. Obrigada, Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor. Amém. Será lá no céu. Então vamos lá, gente. Juízes, capítulo 14, a partir do versículo 1. Sansão foi a Timna, onde viu uma das filhas de filisteus, voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, e agora eu gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Ó, profetiza um varão desse, minha vida. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes ou entre todo o vosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e sua mãe não sabiam que isto havia vindo do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com seu pai, sua mãe e Timna. Quando chegaram às vinhas de Timna, e eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito Santo de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai nem a sua mãe que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dele e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casar com ela. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco de mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O enigma de Sansão. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher, e Sansão deu ali um banquete com os moços que costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupa. E eles disseram: apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Sansão disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: convença seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não é? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do seu povo um enigma a decifrar e ainda nem me contou o significado.
Mas Salomão respondeu: Olha, nem para o meu pai, nem para a minha mãe eu contei o significado do enigma. E acha que eu iria contar para ele? Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: De que coisa mais doce do que o mel é mais forte do que o leão? Sansão respondeu: Se vocês não tivessem lavrado a minha ovelha, nunca teria descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens naquela noite, naquela cidade. Pegou as roupas deles e as deu aos que decifravam o enigma. E decifraram o enigma. Porém, Sansão ficou irado e voltou para a casa de seu pai. Quando a mulher de Sansão foi dada em casamento ao homem que tinha sido seu amigo de honra, Sansão, porém, põe fogo nos campos dos filisteus. Passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia: Vou entrar no quarto da minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar. Ele disse: E realmente pensei que você tinha muito ódio por ela, e por isso a dei ao seu companheiro. Mas você não concorda que a irmã mais nova é a mais bonita do que ela? Fique com ela em lugar da outra. Mas Sansão disse: Desta vez sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas. Amarrou as raposas 2 a 2 pela cauda e prendeu numa tocha cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim incendiou todos os feixes como um cereal que tinha por estar colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram: Quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque o sogro lhe tirou a mulher e deu-a ao amigo dele. Então os filisteus foram, queimaram a mulher e o pai dela. E Sansão disse a eles: Se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. E ele os atacou com fúria, matando muito deles. Depois desceu e habitou numa caverna na rocha de Etã. Os homens de Judá amarraram Sansão. Então os filisteus subiram e acompanharam em Judá, espalhando-se por lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: Por que vocês estão nos atacando? Responderam: Viemos prender Sansão, para fazer com que ele o mesmo que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: Você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então vocês nos fez isto? E lhes respondeu: Assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão: Viemos para amarrar você, para o entregar nas mãos dos filisteus. Sansão disse: Jurem para mim que vocês não me matarão. Eles lhe disseram: Não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então amarraram com 2 cordas novas e fizeram sair da caverna. Juízes capítulo 15, versículo 16, para quem vai chegar aí agora. Sansão mata 1.000 homens com uma queixada de jumento. Quando Sansão chega a Lei, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão
que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Assim uma queixada de jumento, ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou os 1000 homens e disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramat-Leí. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: por meio de teu servo deste esta grande salvação. Será que agora eu vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou o alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chama En-Aroque, En-Acore, no dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Capítulo 16. Sansão em Gaza. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local, ficaram a noite toda esperando por ele, às escondidas no portão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: vamos esperar até o raiar do dia, então nós o matamos. Porém Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou juntamente com seus batentes e a tranca. Pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está à frente de Hebrom. Sansão e Dalila. Depois disso, Sansão se aproximou por uma mulher do vale do Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convença-o a revelar em que consiste sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. E Aline, bom dia, tudo bem? Que bom ter você aqui. Nós estamos no capítulo 16, em Juízes, versículo 6. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco, ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco, como se arrebenta o fio da estopa chumascada que é colocada perto do fogo. Assim, não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: não, é importante que você veja, Aline. Bom dia. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. E ele disse: se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços, como se fosse um fio de linha. Dalila disse a Sansão. E ela continua insistindo, né, gente? Até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça e se as aprender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem.
Então, enquanto ele dormia, ela pegou, teceu as 7 tranças dele num tear, prendendo-as com um pino de tear, e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: Como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você me zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua graça, a sua grande força. Então o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou seu segredo, dizendo: Nunca foi passada numa navalha na minha cabeça, porque sou narizeu consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficá-lo for cortado. Se meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: Venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força, então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vendo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Vou sair, como nas outras vezes, e me livrarei. Mas ele não sabia disso, ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a vir um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. A morte de Sansão. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu Deus, Dagon, e para se alegrar, diziam: O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: O nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruiu nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: Mandem vir Sansão, para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, e eles o divertia, quando o fizeram ficar em pé entre as colunas. Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: Deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres. E também ali estavam todos os governantes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão chamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais uma vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas no meio, que sustentavam o templo, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra, e disse: Que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes, sobre todo o povo que ali estava. Assim foram
assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Astarol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Juízes, capítulo 17, para quem vai chegar aí, tá, gente? Hoje eu estou fazendo leitura para a Ivete, e ela está com propósito aí com o Senhor, né, da leitura bíblica durante todo esse ano de 2025. E ela preparou uma jornada bíblica, né? São 4 capítulos por dia que a gente lê. Hoje nós estamos prosseguindo em Juízes, capítulo 17, versículo 1. Mica e os ídolos. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse a sua mãe: as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas, a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo, eu o pego. Então a mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: de minha parte dedico esta prata ao Senhor Deus, a favor do meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma fundição. Por isso, agora eu devolvo esta prata a você. Porém o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives, ao qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição. A imagem ficou na casa de Mica, e assim este homem, Mica, veio a ter um santuário. Fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou um de seus filhos para ser o sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. O levita na casa de Mica. Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: sou levita de Belém de Judá, e estou procurando um lar para morar. Então Mica disse: fique comigo como meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o jovem era para com ele como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote. E o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor fará bem, porque tem um levita como sacerdote. Hoje nós vamos até aqui, né, capítulo 17. Amanhã a Ivete vai dar sequência, né? Forte demais, né, gente? Essa parte aqui que fala do Sansão, né? E que mesmo depois de ter acontecido o primeiro fato com ele, mesmo assim ele não entendeu, né? E que nós venhamos, né, de fato, pegar essa lição de Sansão para as nossas vidas, né? Que nós venhamos, de fato, não entregar, né, aquilo que o Senhor nos deu para outras pessoas, né? Que nós não venhamos, né, viver de qualquer jeito sobre aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas. Amém? Queria te convidar para a gente orar agora, né? Verdade, né, Aline? Pra gente finalizar essa live, né? Mas não finalizar que essa palavra ela venha perdurar no nosso coração durante todo o dia aí. E amanhã tem mais, né?
Senhor, nós rendemos graças ao Senhor. Obrigada, Pai, pelo privilégio que nós temos, Pai, em ler Tua Palavra, por esse privilégio, Pai, de ter acordado nesta manhã. Obrigada, Senhor, porque nós somos totalmente dependentes, Pai. Nós podemos ir a qualquer lugar sozinhos, podemos nos alimentar sozinhos. Nós podemos, Senhor, ler a Tua Palavra, andar, Senhor, com a Bíblia nas mãos, Pai, sem nenhum impedimento, Senhor. E sabemos, Pai, que em muitos lugares deste mundo, Pai, muitas pessoas estão sendo mortas, Pai, pelo Evangelho, estão sendo mortas, Pai, por seguir ao Senhor e não podem nem sequer andar com a Bíblia, Pai. Nós somos tão agraciados, Pai, por este privilégio. Senhor, coloque em nós, Pai, algo novo que o Senhor tem para nós, Senhor. Pai, que esta palavra, Senhor, que esta lição de Sansão, Pai, ela possa nos seguir, Pai, durante todo este dia, Pai, com sabedoria, discernimento. Senhor, nós queremos render graças ao Senhor por todo este dia que o Senhor já nos preparou, por todas as bênçãos que o Senhor já liberou para nós e por tudo aquilo que o Senhor já guardou em nossas vidas. Pai, nós convidamos o Senhor para o Senhor estar conosco durante todo este dia, Pai, zelando, guardando de nossas vidas. Pai, que este dia, Senhor, seja um dia consagrado ao Senhor, que todas as bênçãos, Pai, elas possam estar disponíveis hoje em nossas vidas. Pai, obrigada, Senhor. Obrigado por este dia, obrigado por esta quinta-feira, Pai. Que as pessoas que entraram aqui, a Ivete, a Aline, Pai, família da Aline, a família da Ivete, e aquelas também que irão assistir, Senhor, a live gravada, que elas possam, Senhor, ser tocadas pelo Espírito Santo, que o discernimento, sabedoria, Pai, possa, Senhor, inundá-las, Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai, inundar todos aqueles que vão assistir. Obrigada, Senhor. Obrigada. Amém? Me despeço aqui de vocês, gente. Amanhã a Ivete vai voltar aí com vocês. Juízes a partir do 18. Amém? Então, tchau, tchau, gente. Com Deus, viu? Sempre um prazer e um privilégio, né? Estar aqui com vocês. Amém? Até mais, gente. Tchau, tchau.